Questão de... Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como é que passaram de ontem? Passaram bem? Vocês me ouvem? Tá tudo certo? Gente, conversa comigo. Oi! Pessoal, boa noite. Eu vou solicitar para que vocês possam abrir a câmera, para que vocês possam falar conosco, para que a gente possa ver vocês e vocês já estão nos vendo, mas a gente gostaria de poder trocar né, essa troca com vocês, essa troca visual, para que a gente possa realmente saber se vocês estão aprendendo, para saber se vocês estão realmente absorvendo todo o conteúdo que nós passamos a vocês essa semana. Tá tudo bem por aí? Como é que foi? Tudo ótimo. Todos participaram hoje de manhã na mentoria? Todos fizeram simulado? Como é que foi? Gente, conversa comigo. Eu não participei devido ao horário. Né, Valquíria? Você tinha compromisso. Mas todos fizeram a mentoria? Como é que vocês fizeram a mentoria? Conseguiram fazer? Não, porque não... Eu não consegui acessar. Eu também não recebi o convite para... Eu também não consegui acessar. Tem uma senha e a senha não liberou. Não consegui de jeito nenhum. Ah, que pena, que pena. É porque vocês têm que estar logados no Zoom. Mas na hora que vocês estiverem matriculados, a gente vai organizar tudo isso. Porque, por uma questão de segurança, a gente não faz as mentorias com plataforma aberta, assim. A gente faz as mentorias sempre logado no Zoom, para não ter nenhuma interferência, para todo mundo que estiver conosco ser realmente quem está matriculado. Mas vocês vão entender direitinho, posteriormente, como é que funciona, tá bom? E... vamos começar, então, hoje, para que vocês vejam o tanto que nossa aula vai ser boa e produtiva para vocês, tá? Como eu havia comentado com vocês já essa semana, essa semana nós estamos aprendendo, então, a diferença entre a UFG e as demais bancas. O professor já falou com vocês essa semana sobre isso. Vocês viram a diferença, o tipo de texto da UFG, né? A diferença da gramática da UFG para a terceiridade, da gramática das outras bancas para a terceiridade da UFG. E aí, vocês vão ver hoje um raio-x da prova. Vocês vão ver hoje o que a prova da UFG traz para vocês em termos de questão. Hoje, o professor vai resolver com vocês uma questão da UFG. Tá? Uma prova inteira da UFG. Vocês vão saber como é que é a sistemática da UFG. E aí, não se esqueça da frequência, né? Que o Lucas daqui a pouco vai colocar aqui para vocês. E para quem está entrando hoje, para quem está vendo hoje isso pela primeira vez, o professor Carlos André vai trabalhar com vocês toda a parte que vai trabalhar. Ele é o nosso expert, ele vai trabalhar aqui com vocês esse conteúdo. Ele é advogado, ele é professor de língua portuguesa aqui no Instituto, ele é professor em várias outras instituições importantes aqui no Estado. Ele é responsável pelo grupo, pelo Manual de Redação Jurídica, pelo acordo ortográfico, ele faz parte do grupo de apoio ao acordo ortográfico, pela Comissão de Concurso Público, pela Comissão de Exame da Ordem, a gente foi parte também. Então, ele é mestrando em gramática pela UFMG, ele é colunista da CBN, do Popular. Então, assim, gente, o professor Carlos André ele tem várias expertises. Além disso, como a UFG é uma banca que teve a própria prova dela um bom tempo, o professor Carlos André trabalhou com isso muito tempo. Então, ele faz a prova o Instituto trabalha com língua portuguesa desde 2000, desde 99 que ele trabalha com língua portuguesa. Eu tinha 5 anos, né? Tinha 5 anos. Já nasceu dentro da UFG. E aí ele vai falar com vocês sobre a UFG, que é um conteúdo sobre o qual ele domina, ele já conhece a banca, então, por isso
que quem esteve conosco na mentoria hoje, quem já viu as aulas antes de ontem e ontem, quem viu percebeu que a UFG é uma banca diferenciada e o professor tem total domínio sobre ela. Então, para isso, vamos chamar o professor Carlos André, que vai falar com vocês, vai resolver com vocês, vai dar um raio-x da prova da UFG e mostrar como cai, o que cai na prova de vocês. Tá bom? Para onde você vai? Vai ficar aqui ou vai de lá? É engraçado esse detalhe. Parece câmera 1, câmera 2. Estou me sentindo aqui no Jornal Nacional, esse negócio aqui. Boa noite. Hoje o governo falou sobre, né, assim, vou mudar aqui para essa câmera. Um momento, vamos lá. Vocês me ouvem agora? Câmera 2. Sim, mas está dando eco. Já está resolvido. Já está resolvido. Então, vamos lá. Bem, primeiro, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado à nossa diretora pela deferência. Né? Muito bom estar aqui com vocês. É uma semana linda, né? Eu considero essa semana uma das semanas mais extraordinárias que há. Vou até pedir para poder fechar aqui, interromper, das semanas mais extraordinárias, porque, como nós tínhamos falado, o objetivo do Instituto, né, nossa função aqui é falar com vocês para tentar melhorar a vida de vocês. Por exemplo, eu já disse aos senhores, eu vim lá do interior do estado de Tocantins, e hoje de manhã eu estava até pensando nesse aspecto, né? Quando eu vim para cá, para Goiânia, eu tive que pagar uma escola extremamente cara, né, à época, e eu tinha que ficar 6 meses sem ver meus pais, sabe assim? Não sei se já aconteceu isso com alguns de vocês aqui. Você tinha que sair da cidade, do interior, ficar aqui, porque era muito caro, não dava para voltar todo final de semana. Na minha cidade era 800 quilômetros daqui de Goiânia, e eu tinha que fazer 6 meses sem ver minha mãe. O que melhorou muito, porque meu pai teve que ficar 12 anos sem ver minha avó. Ele saiu da roça para estudar, 12 anos. Engraçado, né? Como a internet fez com que as distâncias diminuíssem. Eu não sei se vocês receberam aí no grupo umas entrevistas que eu fiz para a Globo, anteontem, para o Bom Dia Goiás, a respeito desse assunto. E hoje eu fiz para Bandeirantes também, falando sobre como a educação online revolucionou a educação do Brasil. E, gente, não há volta. Não há volta. A educação online com um sistema altamente poderoso é a educação do futuro. E a vocês que querem passar no Tribunal de Justiça, vocês vão ter, independentemente de que lugar vocês estiverem, 100 colegas aqui junto conosco já, olha que coisa maravilhosa, 101, nós vamos trabalhar com vocês no mais alto nível. Eu quero só cumprimentar os colegas que vieram hoje à mentoria, ver que a Kelly está aqui, quem mais está aqui que falou que gostou? A Brígida, o Paulo, também que está aqui junto conosco, o Caio. Vocês podem falar o que vocês acharam da mentoria hoje? Eu vou abrir aqui a palavra a vocês, para vocês poderem falar. Peguem aí a voz e falem para mim, por favor, o que vocês acharam da mentoria aí de hoje? Qual foi a percepção que vocês tiveram? Comentem aqui comigo, por favor. Quem escreveu aqui? Eu quero muito dialogar porque eu estou falando sobre metodologia. Agora, hoje me perguntaram, como é que você vai passar num concurso, professor? Primeiro, a perspectiva da programação, né? Você tem que programar. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Tudo bem, né? Eu participei hoje, muito boa mentoria, assim, bem elucidativo mesmo, questão da prova da Federal, que é muito, assim, eu entendi, é muito complexa, pelo amor de Deus, que tanto é que do simulado de 10 questões eu acertei 5. E fiz novamente, depois uma outra para ver como é que sai. E foi da mesma forma, quer dizer, a prova da Federal não é qualquer uma. Nada a ver com o meu. Né, mas foi muito bom as explicações do senhor mostrar assim o que deve ser feito se seguir, como se diz, o que está sendo proposto pelo senhor, vamos estar no caminho certo. Avante, Paulo. Avante, muito obrigado pela sua participação. Você viu que a perspectiva, de fato, é método, não é, Paulo? É método. Paulo, você é daqui de Goiânia? Sim, sou. Eu já até fiz curso aí com o senhor uma vez, mas faz uns 3 anos. Acho que foi uns 3 anos. Que honra, Paulo. Muito obrigado pela sua deferência, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Instituto Carlos André. Uma honra mesmo. Letícia, você
que você achou, Letícia, desse detalhe da interpretação? Comece conosco aqui. Eu acho que é importante nesse momento, nós temos uma aula, gente. Nós trocarmos uma ideia aqui a respeito desse assunto, os colegas compreenderem bem. Tem microfone aí, Letícia? Brígida, falem aqui, por favor. Eu quero ouvir vocês um pouquinho antes de eu começar, porque tem a ver com o que eu falei hoje de manhã. Cadê a Letícia? Cadê a Brígida? Cadê quem está comentando? Vocês estão me ouvindo bem? Brígida, Letícia, ouviu o Paulo, mas cadê vocês? Cadê vocês? Conversem comigo, gente. Por favor, vocês querem fazer guerra de silêncio? Vamos lá. Gente, um de cada vez, por favor. É a Brígida. Oi, Brígida. Fale aí. Tudo bem? Então, eu gostei muito. Acordei cedo, me preparei, estava ansiosa para assistir a mentoria, porque essa banca é realmente totalmente avesso a tudo que eu já vi, né? Conforme eu falei, são 20 anos estudando para o CESP, então é muito diferente. E lá na mentoria hoje eu percebi o quanto que vocês são atenciosos, o quanto que vocês estão realmente comprometidos com a aprovação e também ensinando a dar fluidez. Não vamos perder tempo, né? Quem puder participar da mentoria não vai perder tempo. Vocês são objetivos, são diretos. Essa foi a percepção que eu tive e gostei muito. Obrigado pelo carinho, viu? Isso é uma honra, né? Nós ficamos emocionados, assim. Nossa, emocionados. A gente trabalha a metodologia, a gente vem desenvolvendo a metodologia, então é muito tempo muito lindo isso já. isso. Brígida, você é de Brasília, não é? Eu sou de Lusiânia, Goiás. É porque eu tenho outros cursinhos, né? Gran cursos, outras mentorias, e eu percebi um diferencial em vocês. É diferente de tudo que eu já vi, sabe? Eu gostaria muito de poder participar, mas eu não vou conseguir participar, em virtude de que já havia comprado outros cursos, né? Para outros tribunais que eu estava estudando também, mas eu gostei muito, é um diferencial, vocês estão de parabéns e realmente, quem puder investir, invistam, pessoal. É muito bom mesmo. Eu fiquei animada. Vamos juntos, você não vai deixar de fazer, não. Nós vamos organizar isso aí, não é? Vamos ligar para você. Nossa equipe vai conversar com você. Nós vamos a Lusiânia, se for necessário, mas você não vai faltar, porque se você... Seria uma honra. Ora, bolas, não é? Mas, olha, sério, professor, eu gostei muito, né? A Marina, a professora Marina, né? Muito bom mesmo. Eu estou encantada com o seu método. Eu sei que realmente quem pegar na sua mão vai passar, entendeu? Nossa. E eu fiquei, assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade, mas eu não vou conseguir, né? Eu não tenho condições mesmo, mas eu fiquei muito feliz e se eu pudesse, eu faria de olhos fechados. Eu tenho certeza que quem fizer vai conseguir, é um diferencial. É perfeito. Diferente de tudo que eu já vi. Deus abençoe. Vamos juntos. Avante, Brígida. Amém. Vamos lá. Vamos verificar o simulado e vamos dialogar aqui juntos, fazer mais ou menos o que nós temos na mentoria. Aqui está o edital, não é, gente? Não saiam, fiquem conosco aqui, nós vamos dar uma aula, resolver uma prova inteira a vocês. Qual é o primeiro aspecto, Brígida, que nós falamos hoje? A primeira coisa que nós vamos verificar é gênero textual. Então, a primeira coisa, anotem, por favor, pegou a prova da UFG, vai ler a pergunta, né? Mas vai verificar o chamado gênero textual. Olhou o gênero textual, o que você vai olhar posteriormente? Você vai olhar quais são as características tipológicas desse gênero. Então, nós vamos verificar se o gênero é de discurso jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico. Observar se esse gênero, é importante observar, está em linguagem verbal ou está em linguagem não verbal. Então, já começa a pensar sempre nesse aspecto. Observou lá determinada questão. Ela é sobre questão de natureza de gênero textual, não é interpretação de texto. Até escreveram aqui, eu fiquei feliz em relação a isso, não é interpretação. O gênero textual é que tem que ser analisado. Olhou o gênero? Qual é o gênero? É discurso jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico? O que a UFG falou? Vou colocar, com base no que o tribunal colocou, eu vou colocar também os gêneros circulantes nos órgãos jurídicos e oficiais, sentença, lei, decreto,
termo, ata, atestado, certidão, portaria, ofício, memorando, e-mail. Não é, como cai no Sebrasp-CESP, perguntando assim, por exemplo, num memorando, até porque não existe mais memorando, né? Não sei se vocês sabem, o manual eliminou o memorando, no padrão ofício, qual é a letra? No padrão ofício, como é que eu faço para iniciar o vocativo? Não é isso sobre qualquer hipótese, é qual é a funcionalidade desse gênero. Isso nós falamos demais hoje, não foi, Brígida? Para que serve a coisa? Não é memorizar a coisa, mas é para que serve. E aí nós fomos aos mecanismos, aos elementos que promovem os sentidos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, inferência e pressuposto. Fomos também aos fatores de textualidade, que são três, aliás, né? O fator coesão, não foi, Brígida? Depois, o fator coerência, também nós falamos, e os fatores pragmáticos. Quais são os fatores pragmáticos? Intertextualidade, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade. Dentro desse aspecto, nós falamos, olha, perigosíssimo, tem que saber se o tipo textual é descritivo, se o tipo é narrativo, se o tipo é argumentativo, se o tipo é injuntivo ou se o tipo é dialogal. Tudo isso observando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E aí nós passamos para a gramática. Ao passarmos para a gramática, nós verificamos quais são, e é importante observar, quais são as funcionalidades de cada aspecto gramatical. Para que servem os valores semânticos dos tempos verbais? Nós, inclusive, hoje, você mandou o pessoal estudar exatamente isso, não foi? Você colocou Sim, lá valores semânticos dos tempos verbais. Não coloquei no grupo ainda, vou colocar daqui a pouco. Vai colocar ainda, exatamente. Né? Que mais? Nós vamos colocar sobre mecanismos argumentativos também, pedir para que eles estudassem. Mecanismos argumentativos, né? Na parte de redação. E, além disso, figuras de linguagem. Além do capítulo 1, do 2 e do 19, que nós já tínhamos colocado. É aquele detalhe, nós colocamos a questão, a Brígida viu isso, nós colocamos a questão e você só vai estudar aquilo que eu pedi. Eu vou pedir a você que confie em mim, pegue, por favor, a nossa mão. Confie em nós, por gentileza, e estude só aquilo. Por quê? Porque é matéria demais, não dá para estudar em 3 meses se você não tiver objetividade, técnica, rapidez, fluidez. Concurso é assim, ó, é um tiro só. Se você errar, provavelmente você terá dificuldade. Se bem que tiro só, né? Não gosto de ficar com esse detalhe de ficar matando coitados dos animais. Não, nem pensar. Tudo bem ou não, meus caros? Vamos fazer a prova. É melhor. Então, nessa perspectiva, nós vamos aqui analisar exatamente a prova. O que se pode afirmar sobre a prova em si? Está aqui. Eu vou pedir, por gentileza, que alguém leia para mim as questões para que nós possamos trabalhar melhor cada uma dessas questões que estão aqui. Atenção, olha como é que esse detalhe é lindo. Vamos analisar aqui. Primeiro, vou pedir para a nossa diretora, para a Nina, ler para nós. Pode ler, Nina, por gentileza? Claro. Aqui? Então, vamos lá. Considerando a articulação entre os discursos verbal e não verbal, o tema central do texto 1 é a... Edital. Lembram-se? Edital. Brígida, lembra-se daquele detalhe do edital? O que o edital fala? Observação de linguagem verbal e linguagem não verbal. Não é interpretação de texto. Considerando-se, olha, Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Bom ver você, seja bem-vinda. Considerando-se a linguagem verbal com a linguagem não verbal, qual é o tema central do texto? Essa articulação, essa intertextualidade, essa interdiscursividade entre linguagem verbal e não verbal. Qual é aqui o tema central do texto? Vamos ver? Olha aqui. Círculo vicioso. 52 e-mails? Podemos resolver isso de maneira mais rápida com uma só reunião. 2 horas de reunião? Isso poderia ter sido tratado em um único e-mail para não tomar o tempo de todos. E ele chamou isso de círculo vicioso. Note, qual é o gênero textual? Vamos, gente, acorde. Qual é o gênero textual aqui? Qual é o gênero textual? Cartoon. Anotem, por favor, o gênero cartoon. Esse gênero cartoon, que está aqui, com a perspectiva de tira, ele faz sempre uma crítica de natureza filosófica. A diferença da charge para a tira é que a charge ela tem uma tendência de fazer críticas a coisas atuais, atenção, a charge faz críticas a coisas atuais e de natureza geralmente sociológica, e Senghedorff e Lassacocchi, enquanto a tira faz críticas de natureza
filosófica e, portanto, não são de natureza atual. Estou sentindo falta de uma coisa. Estão com a câmera fechada. Eu quero ver, não é, Nina? Precisa ver vocês. O que foi que aconteceu que vocês estão com a câmera fechada? Fica com a câmera aberta. Eu preciso de vocês. Avante, avante, avante. Então, ao observar aqui, obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Que bom ver vocês. Que lindo, que lindo, que lindo. Então, ao observar esse texto aqui, nós observamos que ele é um cartoon. Cartoon, por definição, por conceituação, é um gênero, em regra, em linguagem verbal, não verbal, portanto, linguagem mista, que faz uma crítica de natureza filosófica. Tá. Pergunta dele é a seguinte: considerando a articulação entre discursos verbal e não verbal, qual é o tema central do texto 1? Condução respeitosa da equipe de trabalho, gestão de novas tecnologias para a otimização do tempo, a administração dos conflitos entre os colegas, ou formalização dos encaminhamentos burocráticos, que está aqui, do setor. Letra D, a última. Formalização dos encaminhamentos burocráticos do setor. É isso? Só não me pergunte por quê. Ó, não é. Eita, não é. Percebe como é interessante? Calma, Hoje... que já estou acertando os detalhes, eu vou receber suas aulas e aí vai melhorar assim, ó. Avante, avante, avante. Vamos lá, doutora Fernanda Assis. Observe, é a letra B. Como é que eu sei que é a letra B? Vamos observar a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Olha que detalhe interessante. 52 e-mails? Observe a linguagem não verbal aqui. Se a não quiser falar, fique absolutamente à vontade. Olha lá. Sabe aquela história de alguém assim extremamente angustiado? Então, a linguagem não verbal com os elementos de pontuação, veja, pontuação, olha, para que serve a pontuação? A pontuação é um elemento de linguagem verbal. Essa pessoa que está aqui está em linguagem não verbal, certo? Ontem, por exemplo, nós temos uma arte, ficamos aqui discutindo com o marketing, não foi? Análise do discurso, meia hora de reunião com a Fernanda. Foi lindo, nós falamos, gente, que discussão linda, porque nós falávamos sobre como a linguagem verbal e a linguagem não verbal trazem um discurso que no subconsciente das pessoas fica. Isso é uma das coisas mais lindas que há, e isso a UFG não aceita você não conseguir compreender. Então, o que eu queria de vocês, atenção, aqui não dá para perceber um certo desespero nessa quantidade de e-mails, aí depois ele está mais, digamos, sereno, senhor de si. Podemos resolver isso de maneira mais rápida, com uma reunião. 2 horas de reunião. De novo, o desespero. Aqui acontece depois. Isso poderia ter sido tratado em um único e-mail para não tomar o tempo de todos. O que nós estamos percebendo? Que existe uma oscilação circulante e circular dessa perspectiva que é a perspectiva do trabalho. Notou? Que está ligada à lógica da gestão do tempo. Como é que eu sei que está ligada à lógica da gestão do tempo? Eu sei que está ligada à lógica da gestão do tempo porque existe um reloginho aqui. Ó. Olha a linguagem não verbal, gente. Na linguagem não verbal, pelo amor de Deus, saibam ler. Ontem nós ficamos discutindo uma foto aqui com a Fernanda, o negócio de um celular. Porque o celular tá, minha mãe, e foi muito interessante, porque nós falamos sobre aceitabilidade. Percebe como é interessante? Gente, o que nós estamos fazendo aqui no Instituto, o que a UFG quer de vocês, é a alfabetização funcional. E a alfabetização funcional não parte só da intencionalidade, parte também da aceitabilidade. Não adianta eu ter a intenção se o meu público não tem aquela perspectiva de aceitabilidade. Eu não imponho nada a ninguém. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu dei a você um reloginho, o tempo todo a reloginho, em linguagem não verbal. Observe como é interessante. E, na linguagem verbal, 2 horas. 2 horas. Tomar tempo. Olha só, tomar tempo. 2 horas. O tempo inteiro ele está falando sobre o quê? Sobre tempo. Por esse motivo, qual que é o tema central? Gestão de novas tecnologias para a otimização do tempo. Que novas tecnologias? E-mail. Percebe como é interessante? Reunião. Reunião é uma tecnologia. O e-mail, nova tecnologia. E-mail, nova tecnologia? Bem, mas dentro do que foi a intencionalidade quem fez a questão, sim.
Percebeu como esse detalhe é altamente interessante? Então, essa capacidade de analisar a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal é que é algo impressionante. Vocês perceberam, gente? Fundo do coração? Gente, sim ou não? Sim, só para Sim. afirmar o que a Fernanda disse, na letra D, ele fala uma questão burocrática. E nesse cartão, hora nenhuma houve burocracia, porque um e-mail não é burocrático e 2 horas de reunião não é burocracia. Então, assim, essa já deveria ser descartada, Fernanda, porque não houve uma burocracia. Porque tem hora que a gente, às vezes, não sabe, mas tem de descartar. Porque a gente tenta querer colocar coisa no texto da cabeça da gente. Aí eu olho nesse texto, só de olhar, tem burocracia? Não. Quando eu vejo 52 e-mails, para mim tem, mas eu já entendi o que o professor colocou aí. Porque 52 e-mails, entendeu? Não é um e-mail. Mas 52 e-mails, você não pode determinar como burocracia, mas como quantidade de trabalho. Às vezes, 52 e-mails é uma quantidade grande de trabalho. Isso não quer dizer que aquele órgão, aquela empresa, ela está trabalhando na burocracia. Porque eu posso ter uma empresa totalmente burocrática com 2 e-mails por dia. Depende, sabe? Depende. Aí, como eu disse, depende do texto, depende da intencionalidade, tem que observar texto a texto. Isso. Você tem de olhar, assim. O texto falou de burocracia? Hora nenhuma ele falou que há uma burocracia. Importante essa observação de leitura de linguagem não verbal, de linguagem verbal. Importante. Gente, Professor, geralmente esses textos não verbais e verbal, ele traz uma marca, né? E geralmente a gente não consegue identificar essa marca. Isso aqui é difícil. Uma vez eu estava assistindo a um filme com a Nina, nós estávamos vendo um filme, como é que é? Como será minha vida sem você? É um filme interessantíssimo, em que o sujeito pede eutanásia, um jovem que sofre um acidente, vocês viram aquele filme? Sofre um acidente e ele fica tetraplégico e ele quer morrer. E aí há um momento, gente, em que a personagem, não vou contar tudo, tá? A personagem principal chega e aí ele fala a ela assim: você está de vestido vermelho. Aquela cena é uma das cenas mais extraordinárias, porque eu percebi aquilo, sabe? Porque quando alguém coloca o vestido vermelho tem um significado. É claro que nem em todo o contexto. Então, se eu falar assim, o vestido vermelho obrigatoriamente estabelece a conexão de sexualidade? Naturalmente não. Mas em alguns contextos, em algumas situações, sim. E naquela situação, sim. Então, o que nós precisamos entender? Que todas as vezes em que nós observamos alguém, nós observamos em linguagem, por exemplo, eu estou aqui com um costume azul. Foi até a Marina que escolheu esse costume aqui a mim. Por que ela escolheu? Porque o azul denota perspectiva, nesse contexto de aula, de credibilidade. Conseguem entender isso ou não? Essa é a lógica, essa é a perspectiva. E não pode ser assim, eu acho, eu penso. Existe toda uma perspectiva de estudo que demonstra isso em determinados contextos. Nem sempre o azul vai indicar credibilidade. Há momentos em que o azul não indica credibilidade. Em quais momentos? Gente, é isso que nós temos que saber ler. Depende do tom de azul. Depende. Percebe? Essa é a lógica. Então, eu preciso que vocês, nós já vamos passar a próxima questão, porque eu tenho que resolver mais, entendam. A UFG vai exigir leitores de alto padrão. O que são leitores de alto padrão? Que observem linguagem verbal e não verbal. Eu estou estudando psicanálise, uma das coisas que mais me incomoda é, de repente, alguém achar que eu não estou percebendo determinadas coisas, determinado comportamento. Gente, estudar comportamento, se você for juiz um dia, você vai perceber isso. Estudar comportamento é fundamental para um juiz e para um advogado, para saber se a pessoa está mentindo ou não está mentindo. É muito lindo, não é, Nina? É muito lindo. Tudo bem, gente? Obrigado pelas participações, Valquíria. Obrigado, Fernanda. Andréia está com a mão levantada. Oi, Andréia. Fale aí, Andréia. Professor, vai ser até um pouco incoerente com o que o senhor acabou de dizer. Eu ia pedir, tanto para o senhor quanto para os colegas, para não entrar num debate tão acalorado assim, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na aula de manhã, que ficaram num debate, foi uma perda de tempo muito grande, que poderia ter aproveitado muito mais o conhecimento do professor e não os nossos. Então, é importante. Eu concordo. Um pedido.
Claro, André, eu concordo com você que é uma forma de a gente aproveitar, não é, André? O máximo possível de a gente verificar assim, o que pediu na questão? Foi isso. O que pediu na questão? Foi isso. E a gente vai sempre à frente, não é? Exato, é só para não entrar em discussões pessoais, porque acaba perdendo tempo. Avante, vamos lá. Então, questão de número 2. A coesão do texto é garantida pela indicação da coesão. Coesão textual, gente. Um dos assuntos primórdios que nós pedimos para serem estudados. Coesão pode ser referencial e a coesão pode ser sequencial. Os 2 tipos de coesão. Coesão referencial, coesão sequencial. Vamos lá. O que é coesão referencial? É aquela que está ligada ao elemento remissivo e referente. E a coesão sequencial é aquela que dá a ideia de sequência. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Em linguagem verbal, anote isso, por favor. Em palavra, quais são os elementos que dão sequência a um texto? Vamos lá, em palavra, sabe quais são? Anote aí, por favor, eu preciso de vocês, anote por obséquio. Conjunções, preposições e advérbios. Então, Valquíria, conjunções, preposições e advérbios. Então, se eu falar assim, ademais, vírgula, ademais é um elemento de coesão sequencial. Porém é um elemento de coesão sequencial. Ademais é um advérbio, porém é uma conjunção. Gosto de você, esse de você é preposição. Então, estabelece a conexão com a perspectiva de continuidade, de coesão sequencial. Então, preposições, conjunções, advérbios são todos elementos de coesão sequencial. Agora, e quais são os elementos de coesão sequencial não verbal? Por exemplo, imagine que estou lá, chegando à minha casa, e aí, por algum motivo, os meninos estão dormindo e a Nina pede a mim que entre, mas entre sem fazer barulho. Ela fala bem assim, ó. Ou, pode passar. Quando ela usa a linguagem não verbal, o que ela está dizendo? Que eu continue. Ao fazer isso em linguagem não verbal, o que aconteceu? O elemento de coesão sequencial. Vocês estão percebendo? É o que nós estamos falando, nossos colaboradores aqui do Instituto estão, nesse momento, atentos aqui, gente. Ó, uma coisa que foi falado pela Brígida é assim, os nossos colaboradores, todos do Instituto, estão atentíssimos. Então, se você perguntar isso aqui a um colaborador nosso, você vai perceber que o colaborador nosso está, nesse momento, atento e prestando atenção. Eles podem responder, que é um sonho nosso, não é, Nina? Que todos nós possamos responder a todas as questões. Compreenderam? Por quê? Porque quando você for ser atendido aqui no Instituto e alguém, de repente, usar uma linguagem não verbal, essa linguagem não verbal pode ser interpretada a você como elemento de coesão sequencial. Ou, se eu disser assim, ó, o que é isso? É um elemento de coesão não sequencial. Eu estou pedindo para que não haja sequência textual. Está fazendo sentido isso, gente? Então, os elementos de coesão sequencial podem ser verbais e não verbais. O que garante aqui é o caráter de referenciação ou o caráter de sequenciação. Lembre-se, coesão sequencial é aquela que está ligada à lógica de sequenciação. Portanto, olha a letra D, gente. A sequencialidade. Qual sequencialidade? Sequencialidade das setas. Essas setas aqui estabelecem a conexão com os elementos de coesão sequencial. Olha que matéria linda. Sério, eu falo sempre os colaboradores aqui do Instituto e os parceiros. Todas as vezes que eu faço o FG, eu sinto que o que nós estamos fazendo é promovendo a alfabetização funcional das pessoas. É muito mais do que uma aula de concurso público. Não é? Eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Então, aqui, existe um elemento de coesão sequencial e esse elemento é a seta. Repito, se você ligar aqui no Instituto e conversar sobre isso com a Brenda, conversar sobre isso com o Rubens, conversar sobre isso com o Luiz, todos vão saber. Sabe por quê? Porque, como eu disse a vocês, porque todos que estão aqui no Instituto leem. Leem. Vocês entendem? Percebem o que eu estou querendo colocar vocês? Estudar para concurso tem que ser no dia a dia. Faz sentido? Guardem isso no coração de vocês. Não é assim, é uma aulinha do professor. Não é uma aulinha. É o dia a dia. Próxima questão. Então, o gabarito aqui, só para ratificar, é a letra D de dado. Ó. Questão de número 2. Uma questão que envolve gênero, linguagem não verbal, e outra questão que envolve coesão. Eu acho essa questão pesada, hein, gente? Eu acho essa questão aqui bem desafiadora mesmo. Muito interessante. Vem a questão de número 3. Olha só, Valquíria. O recurso linguístico que faz progredir o texto
Coesão sequencial. De novo, né, Nina? Agora, olha que legal que a Nina observou aqui agora. Se eu olho em termos de coesão sequencial da linguagem não verbal, o que nós temos? Sequencialidade pelas setas. Na linguagem, Valquíria, não verbal. Mas, Andréia, se eu olho em linguagem verbal, o que em linguagem verbal dá a continuidade do texto? Olha aqui, como é bonito isso. A letra C. O que é a letra C? O diálogo estabelecido entre as partes. Se você for observar, o que gera a continuidade do texto é um conversando com o outro. Sabe? Um conversa com o outro e aí vai dando sequência ao texto. Então, o que ele pediu a você? Ele faz uma pergunta e responde, essa pergunta e responde. Não é? Ele busca respostas, né? Não é lindo isso? Então, assim, dentro do texto, o que dá a linguagem, na linguagem não verbal da coesão sequencial? É isso. Dentro do texto, o que gera a coesão sequencial do ponto de vista da linguagem verbal? O que me mata, assim? Eu fico tão contrariado quando eu vejo alguém falando assim, a questão é de interpretação de texto. Nossa, desculpe, é porque eu fico muito bravo com isso, porque isso faz as pessoas não passarem, sabe, gente? Não pode, gente. Tem que entender o que nós estamos falando. Então, assim, quando eu falar em coesão aqui, você tem que pensar assim, será que eu sei essa matéria? Coesão. Então, coesão referencial, coesão sequencial. Coesão referencial pode estar em linguagem verbal ou linguagem não verbal. Coesão sequencial. Coesão sequencial. Linguagem verbal ou não verbal. A coesão referencial pode ser anafórica e catafórica. A coesão sequencial pode ser frástica e pode ser parafrástica. E aí entender disso tudo. Tem essa teoria? Mata a questão. Hoje a prova da mentoria foi muito mais difícil do que essa, não foi, Fernanda? Mas muito mais difícil do que essa. Mas muito mais difícil do que essa. E todo mundo com teoria ali foi matando cada uma das questões. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, próximo. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ainda dessa da anterior. Com relação ao que você falou, ele é dialogal? Ou não? Entendi? Se é dialogal esse cartoon. Dialogal, perfeitamente. Por que dialogal? Por causa da conversa, que um pergunta, outro responde, que a Marina ressaltou ali. Perfeito. Então é isso, né? É isso. Esse gênero tem natureza dialogal. De formar um diálogo. E mais do que isso, né? Porque o gênero dialogal estabelece qual é a lógica? De conexão, de coesão sequencial. Você entendeu? Quando eu disse a vocês que aqui no Instituto Carlos André, cada pessoa, cada um de nós domina esse assunto, é porque nós falamos assim, nós damos exemplo, porque o próprio aluno tem que perceber que isso não é um bicho de 7 cabeças. Vocês estão entendendo? Fernanda, não fica mais calma você pensar assim, não, pera um pouco, eu não estudei isso agora, mas em 3 aulas eu já consigo entender. Agora, Fernanda, imaginou se eu pegar cada uma dessas matérias e estudar com força? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? É porque nós estamos assim tão felizes com vocês aqui, então nós queremos que vocês entendam. Próxima questão. A articulação textual indicada pelo título equivale ao sentido construído pelo seguinte provérbio. Não, mas agora é a Marina, isso aqui é coisa dela. Eu sempre costumo dizer... não, é coisa dela. Isso aqui. Hoje de manhã não foi brilho, nós temos uma questão como essa, não foi, André? Que foi assim, há uma tendência que nós sempre temos a variante linguística culta. A variante linguística, que é chamada variante linguística culta, pode sempre ser traduzida por uma variante linguística coloquial. Então é assim, ó. Um ditado popular nós chamamos de aforismo. Anote esse nome, por favor. Aforismo. O que é um aforismo? Ditado popular. Vai cair uma questão em que eles vão falar que a articulação do texto, vou repetir, a articulação do texto poderia ser dada por um ditado popular. Então, o título é Círculo Vicioso. Vou pedir a nossa diretora aqui, a Nina, para ler para nós. Primeiro estou em um beco sem saída. Letra B. Acordou com a avó atrás do toco. Esse é ótimo. Letra C. Deus ajuda a quem cedo madruga. E letra D. Não sei se casa ou se compra a bicicleta. Cada um desses textos são ditados populares, são aforismos, ele quer aquele que traduz o texto. Qual é? Estou num beco sem saída. E por quê? Porque está sem escapatória, está um círculo vicioso. Você sabe que hoje eu entrei num beco sem saída. Foi mesmo? De verdade, né? De verdade, literalmente, sabe?
Estava saindo lá do centro da cidade, de uma determinada reunião, aí fui a um local lá que era um beco, e era um beco sem saída. Me senti exatamente assim, num círculo vicioso ou num beco sem saída. Então, quando eu traduzo isso, né, outro dia alguém diz assim a mim, cavalo dado não se olha os dentes. Né? Aí eu penso, cavalo dado não se olha. De cavalo dado não se olham os dentes, né? Essa seria a lógica. Mas tudo bem, vai lá do ponto de vista linguístico. O que significa dizer isso? Significa dizer que se alguém... Você aceita qualquer coisa, porque Deus está dado, né? Porque você não tem que escolher, né? Entendeu? Essas coisas vão cair na UFG. Por quê? Porque vocês vão atender pessoas mais simples na vida de vocês lá no tribunal, e as pessoas mais simples têm uma cultura diferente da perspectiva da erudição. Então, é preciso entender a linguagem, a variante linguística. Compreendem? Essa é uma prova linda e básica da UFG. Agora, vamos lá. Próximo. Os pontos de interrogação empregados no texto têm a função de mostrar. Lembra-se, Fernanda, que nós falamos qual é a funcionalidade da gramática, qual é a funcionalidade dos pontos de interrogação, qual é a funcionalidade do sujeito, qual é a funcionalidade de um verbo. Não interessa saber sujeito, não é isso, isso é o óbvio. Não é isso. Se eu falar assim, esse sujeito é simples, você não sabe gramática se você soubesse apenas sujeito simples. Para que serve um sujeito simples? Fernanda, você viu que hoje eu dei um exemplo que foi o caso da fofoca? Fofoqueiros usam que sujeito? Indeterminado. Não foi o que nós dialogamos sobre esse assunto? Foi ou não foi, gente? Então, nesse caso aqui, para que servem os pontos de interrogação? Por que os pontos de interrogação foram colocados aqui? Essa é a lógica. Por que eles foram colocados? 52 e-mails, 2 horas de reunião. Para dar um desespero. Total. Total. Inclusive... Até o menininho está assim... Pois é. Isso gera discurso. Alguém aqui já morou na Inglaterra? Ou já foi à Inglaterra? Ou conhece amigos da Inglaterra ou não? Eu tenho uma amiga, chama-se Teandra. Né? Teandra, a Nina conhece. Ela é uma grande advogada e ela disse que quando ela foi estudar na Inglaterra, ela foi estudar contratos na Inglaterra. Ela começou a escrever assim, hi, hi, e colocava exclamação. O pessoal mandava mensagem para ela no WhatsApp. What? Porque eles não falam hi. Como é que eles falam? Hi, ponto. Compreende? Porque para os ingleses, oi, é informativo. Como você está? Interrogação. Como é que nós brasileiros fazemos? Oi! Oiê! Oiê! Então, esses pontos de interrogação estabelecem uma perspectiva cultural. Não é lindo isso? Então, não é só certo ou errado, mas qual o efeito de sentido que isso tem para a cultura? É quase que um aspecto antropológico. Por esse motivo, para que servem os pontos de interrogação? Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, gente. Letra B. Notaram? Qual é a solução apresentada? Desesperadora, né? Desesperadora, né? Completamente desesperadora. Como disse a Nina, há um total e completo desespero por parte dessas pessoas. No caso do oiê, já não é desespero. Então, é sempre para que serve. Portanto, a letra B de bola. Questão de número 6. O texto mostra um conflito. Essa é ótima, Deus do céu. Outra que envolve análise do discurso. Preste atenção. Por isso que eu digo, tem que ter pressuposto. O pessoal está achando as aulas de pressuposto. O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades de deliberações. Então, vamos lá. Há deliberações. Deliberações seriam tomadas de decisões. Para quem não sabe, escreve aí. A tomada de decisões. E essas tomadas de decisão estão ligadas a um conflito. Esses conflitos são individuais e coletivos, objetivas e subjetivas, humanas e materiais ou virtuais e presenciais? Vamos verificar? Quando ele está lá para dialogar, qual é a base de discussão aqui do conflito que eles têm para a resolução dos problemas? Vamos ler juntos aqui? Virtual e presencial. Como é que eu sei? Porque um está desesperado com tanto de e-mail, o outro está desesperado com o tempo da reunião presencial. Matou, doutora Fernanda. É isso, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, posso dizer uma coisa a você? Sabe qual foi o índice de erro dessa questão? 87%. Doutora Fernanda, houve pessoas que não entenderam, sequer entenderam a pergunta.
porque não leram a intencionalidade do texto. Não sei se vocês perceberam, na UFG é assim, ó, há um desespero, viu, gente, para algumas pessoas, porque se você errar a primeira questão, se você não entender a primeira questão, você começa a errar todas as outras. É uma bola de neve. Mas se você acerta a primeira, qual que é a grande tendência? É que você vai acertando todas as outras. Porque você compreendeu o que a UFG quer em termos de análise do discurso. O que ela quer aqui? Olha, há uma lógica que é de um conflito entre quê? Entre virtual e presencial. E nenhum dos dois resolve. Reunião não resolve, aí manda e-mail também não resolve, aí manda mensagem também não resolve. E aí essa é a perspectiva conflitante. Não é lindo, gente? Vocês entenderam ou não? O que se deve, né? A que se deve um erro tão alto assim nessas questões? Achar que a questão é interpretação. Eu tenho falado para a Nina, eu geralmente pego as provas da UFG, ela me dá assim, ó, resolva essa prova aqui a mim. Eu resolvo em, no máximo, 7 minutos. A prova inteira. Por quê? Eu digo, costume. Então, o que eu quereria? Pressuposto. Pressuposto. Né? Pressuposto, sem achismo. Sabe? Você precisa ser obcecado em análise do discurso. Para passar nesse TJ, você tem que ser obcecado em análise do discurso. Não é em gramática apenas, gramática é pouco. É muito pouco. Próxima questão. O pronome isso no texto gera o quê? Vamos relembrar? De novo, coesão. Sim, coesão anafórica. Ah, olha aí, a Nina sabe tudo. A coesão, ela pode ser endofórica ou esofórica. Se ela for endofórica, ela é anafórica e catafórica. A coesão anafórica e catafórica pode ser referencial. Então, o isso retoma o quê? O anterior. Se o isso retoma, então o que nós temos? Um elemento de coesão referencial anafórica. O que eu tenho dito aos colegas? Tem que saber teoria. Se você dominar a teoria, você vai muito longe nessas questões da UFG. Mas é muito longe. E esse conteúdo está todo gravado para vocês verem, de coesão. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exato. É assim, ó, eu não estou sabendo isso, eu vou lá e estudo aquilo. Eu não estou sabendo aquilo, vou lá e estudo. Não pode ser, e eu fico chateado às vezes com alguns cursinhos, que aproveitam aulas, sabe assim? Aproveitam aulas sem método. Você pode até aproveitar a aula, mas tem que ter método. O método é a mentoria. O método é o simulado. Nós não acreditamos em outra coisa que não seja isso. Até muita gente vamos vender curso, porque algumas pessoas querem só estudar. Não, gente, tem que ter mentoria. Mesmo porque cada um tem seu tempo de aprendizado. Então, as aulas gravadas, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. A mentoria é para tirar dúvida, é para nivelar todo mundo, para chegar aqui e resolver exercício, tirar dúvida do exercício. Então, isso faz com que a aula seja produtiva. O objetivo da mentoria é ter a aula produtiva. Nesse caso, por exemplo, você já assistiu a aula. Qual é a aula? Elemento de coesão referencial anafórica. A nossa diretora já assistiu. Pronto, chegou e matou a questão. Agora, concorda que se eu for dar uma aula do que é elemento de coesão referencial anafórica, é perda de tempo? Ou, como dizem alguns, é perca de tempo? Deus do céu. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 8. Atenção. O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante de tira. Tira é um cartoon. Vamos relembrar. O que é um cartoon? Um cartoon é um texto em linguagem mista, verbal e não verbal. Se é charge, qual que é a tendência? Uma crítica social e atual. Na tira, a crítica é filosófica e a crítica é existencial. Pronto. Atemporal. Pronto. Atemporal. Ora, se pegar daqui 10 anos, eu consigo entender. É. Diferente da charge. Se eu não tiver vivido aquela época, eu não consigo entender. O menino não consegue entender uma questão de política que ele não viveu. Perfeito. Daqui 20 anos. Perfeito. A Mafalda faz tira ou charge? Que é o Quino, que infelizmente faleceu. Tira. Argentino. Tira. Tira, tem 100 anos quase. Perfeito, lindo, excelente. Pode ler para nós, Nina, essa tira? Tirinha de logística. Oba, este anúncio tá para mim. Sempre quis trabalhar com logística.
gerente distribuidor de produtos alternativos. Horas depois, camelô. É interessante, né? Essa tira faz uma crítica muito interessante ao que se chama de marketing existencial. Eu achei muito engraçado um dia, eu fui fazer uma pós-graduação. Gente, eu devo ser um aluno muito chato, né? Muito chato. Nossa, eu acho que eu sou um aluno muito chato. Claro que com muito respeito aos professores, mas assim, qual que é a minha percepção? Eu gosto de alunos que sejam assim, que primeiro entendam o método e exijam que o professor aprofunde o método. Por quê? Porque eu gosto de entender para nunca mais errar. Sabe aquele negócio de ficar decorando? Sabe aquele negócio de fingir que você entendeu e o outro fingir que ensinou? Aquilo sempre me deixou... Nós já fomos colegas, ela já brigou comigo, eu sempre fico louco com essas coisas. Porque assim, você entrou no lugar, você tem que entrar para fazer um negócio bem feito. Não pode ser superficial. E aí, uma das coisas que foi interessante, a professora estava falando a respeito de linguagem. Ela dizendo assim, não, porque aqui nós não temos recepcionistas, nós temos consultores. Só que, sabe qual é o trabalho da pessoa? Recepcionista. Entende onde eu quero chegar? Recepcionista. Então, o que eu disse, professor, o que nós estamos observando aqui, lamentavelmente, é marketing existencial, porque até eu entendo que tem que ser consultor, mas aí tem que acrescentar uma função, porque o consultor tem que entender com profundidade do assunto, porque se você não entender com profundidade, você é apenas aquele que dá informação, e quem dá informação é um atendente. Então, para ser consultor, seja consultor de verdade. Não use uma palavra que não indique o que aquela coisa é. Você viu, por exemplo, quando alguém fala em comunidade e não em favela? Eu pergunto, favela deixa de ser favela para você dar um nome à área de comunidade? Não. Essa é a crítica, inclusive, do ponto de vista linguístico. Continua sendo favela. Só que o marketing existencial estabelece uma outra simbologia. Isso é ruim. E é ruim no seguinte sentido, gente. Isso é antiético, né? Que as pessoas que têm menos alfabetização concordam, entendem, né? E aí a UFG pega pesado e faz uma crítica, né? Ela diz assim, o humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante de quê? Ora, gente. Do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear as funções de trabalho. Como assim diferentes padrões linguísticos? Padrões de escolha de palavras. Se ele colocasse, inclusive, aqui, ó, o uso de diferentes escolhas lexicais para mostrar a função, também estaria corretíssimo. Escolha lexical é escolha de palavra. Léxico quer dizer palavra, para demonstrar exatamente a lógica do uso. Notaram como é altamente interessante? Propriedade vocabular. Então, pergunto a vocês. Vamos lá, só para que nós possamos ratificar aqui. O que vocês aprenderam dessas questões até agora, que vocês viram? Rapidinho aí, falem conosco. O que vocês perceberam da prova da UFG? Vamos? Ajudem-me. O que vocês perceberam até agora? Professor, eu percebi, mas não foi só hoje, né? Eu percebi uma coisa muito interessante, que é muitas questões você não precisa nem do texto. Sabendo a teoria, você responde um monte de coisa sem precisar ler o texto. Aí, se alguma questão falar esse trecho do texto tal, mesmo a gente achando que não precisa, convém ler, porque às vezes o contexto pode mudar. Aí a gente lê para ver se o contexto está adequado. Olha para você Esse é o meu principal aprendizado até agora. Manda, olha para você ver. Aquele texto do simulado, aquele gigante texto simulado. Muita gente perde tempo lendo aquele gigante texto simulado. Eu nem li o texto hoje, você viu? Nem li o texto. Porque não é necessário ler. Não é verdade? Alguém mais? Onde, assim, que vocês colocaram o que a questão está nos propondo, qual a funcionalidade, o que está querendo. O que, por exemplo, vamos falar, o examinador quer que você saiba? Exatamente. Sim. Eles gostam exatamente de saber o porquê, não o que é somente, né? Então, eles vão mais a fundo. Inclusive, de manhã teve uma questão que umas pessoas não concordaram muito com o resultado, mas a gente teve que aceitar, né? Eu fui uma delas.
Porque aí até que o professor falou, gente, é o que eles querem, é o que a banca quer, não é o que você, né? Apesar de que realmente o enunciado ali, ele não sei se foi por má fé para confundir a gente, ou se foi porque às vezes um relapso mesmo, né? Assim, de colocar um enunciado confuso, que dá dupla, pode gerar duplo entendimento. E concorda que se você souber a teoria, o que vai acontecer? Vai passar. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, com a nossa... Se eles não gostam de vírgula, de pontuação. Gostam, Bígida. Inclusive vai cair. Sabe por quê, Bígida? Vai cair texto agora, vai cair sentença, vai cair ata. Então, vai cair, Bígida, pontuação. Só que eu vou mostrar nas próximas aulas com vocês. Como que cai pontuação? Qual que é a razão do ponto e vírgula, por exemplo? Por que nos parágrafos... Olha que pergunta, gente. Por que nos parágrafos se acaba em ponto? Mas por que em incisos, ponto e vírgula? Não é decoré, não é regrinha. Qual é a razão de em inciso ter ponto e vírgula e em parágrafo não? Há motivo para isso do ponto de vista linguístico. Vou falar isso aí nas aulas. E aí, até a nossa diretora vai compartilhar aqui o que eu quereria. Nós estamos aqui com 100 alunos, e haverá mais, com certeza. Vocês viram, os colegas estavam hoje na mentoria. Eu quero, gente, criar um grupo poderosíssimo. Continuidade, pausa menor. Não, Benjamin, esse aqui é o detalhe. Não, de jeito nenhum, você não pode nem pensar em vírgula como pausa. Se você falar isso na UFG, eles vão ficar bravíssimos. Não, vírgula não é pausa, nós vamos mostrar isso. Mas eu estava dizendo, eu quero criar um grupo com vocês, porque essa é a nossa intenção assim, maior, de pessoas que sejam aprovadas de verdade no TJ. Porque, gente, isso que nós falamos a vocês não é sobre qualquer hipótese, para até, digamos, por concurso apenas. Eu estava na semana passada no tribunal, olha aqui, ó, desembargador Anderson Máximo, que está aqui junto conosco, a equipe dele. Eu estava, inclusive, dando cursos lá no próprio tribunal. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que, depois que vocês passarem, vocês ainda vão ter a possibilidade de ter aula conosco, ou seja, vocês têm que se dedicar à língua portuguesa, criar um grupo de pessoas que realmente vão fazer a diferença em termos de língua portuguesa. Nesse momento, o que vocês vão ter que fazer? Passar. Então, nesse momento, eu quero mostrar a vocês. Vocês precisam passar. Mas a vida de vocês não é só isso. É mais do que isso, evidentemente. Nós vamos dar continuidade para que você possa ser um juiz, um promotor, né? Para que você possa ser um desembargador um dia, quem sabe. Então, o que eu queria dizer a vocês é assim. Eu quero criar um grupo altamente poderoso, inicialmente, para que nós possamos passar no TJ. Eu gostaria de verdade, sabe assim, de que a Marina vai conversar com vocês aqui agora e a partir de amanhã eu já tivesse aqui comigo, aqui nós da Nina conosco, esse grupo poderoso. Hoje, aliás, amanhã não, hoje, altamente poderoso conosco. Marina vai explicar como é que você faz para entrar. Pessoal, então, como o professor falava, esse grupo aqui são servidores do TJ. Muitos já tinham sido alunos do Instituto para passar no concurso do TJ e muitos estavam sendo alunos lá novamente como servidores do TJ, exatamente para aprofundar em língua portuguesa. Então, o objetivo é um aprendizado contínuo. Português não é só para o concurso, ele é agora para passar e ele é posteriormente também, tá? O TJ, aqui, para vocês verem, ele investe na capacitação dos servidores, dos assessores, foi isso que o professor vai fazer lá. E aí, nós temos esse preparatório de língua portuguesa e de redação. Na parte de língua portuguesa, vocês têm 10 mentorias ao vivo, foram 2 já ao vivo, nós temos ainda 8 ao vivo. Essas 2 ficam gravadas para vocês assistirem. Vocês têm mais de 500 aulas na plataforma. Vocês têm simulados semanais obrigatórios de língua portuguesa e ainda recebem o e-book de português e redação. E também vocês vão ter as aulas gravadas de redação, com projeto de texto e toda a questão voltada ao edital, e 5 produções de redação com mentorias individuais com a nossa revisora para tirar dúvidas sobre a correção de redação de vocês. Então, gente, é incrível o curso, vocês não perdem nada. A redação foi postada sábado,
vocês vão poder fazer as 5 redações, né? É uma a cada 15 dias. Os simulados que vocês não viram ao vivo ou que, por qualquer motivo, vocês não puderem assistir ao vivo, eles ficam gravados, então vocês não perdem. Vocês seguem a mesma metodologia, fazem o simulado, veem a mentoria, verificam aquilo em que vocês tiveram dúvida e aí assistem o conteúdo indicado pelo professor. Então, é sempre assim, né, professor? Exatamente para buscar aquilo que vocês... buscar sanar todas as dúvidas de vocês. É esse o nosso objetivo. Brígida, por exemplo, você tem que pensar, você fala assim, pessoa, eu me matriculei em outro cursinho. Só que você tem que pensar assim, Brígida, nesse outro cursinho, quem está fazendo a proposta de redação é um servidor do TJ? É um servidor que está fazendo estudo de caso e esse servidor tem a ideia do que vai cair? Nesse outro cursinho, como é que é a correção que é feita na sua redação? É feita com rigor? Essas pessoas sabem o seu nome? Porque, sabe, Marina e eu estudamos na melhor escola de Goiânia, chama-se WR. Quem é de Goiânia sabe do que nós estamos falando. Entrou lá, você vai passar para a medicina. Não é essa história, você vai passar. Meu pai, gente, vendeu a casa para eu estudar no WR. A casa. Você fala assim, mas que absurdo. Pergunte a ele se ele achou um absurdo. Pergunte a ele o resultado disso hoje na nossa vida, na vida da minha família. Entende? O que nós estamos falando é que assim, estudar é investimento. Você não pode, hipótese alguma, achar que é despesa. Não é. A minha vida, a nossa vida, Nina, mostra claramente isso. Nossos filhos estudam nas melhores escolas, nós nos esforçamos. Por quê? Porque a gente tem percebido claramente assim, ó, não investir em estudo significa passar dificuldade depois. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Então, você tem que olhar o seu cursinho, tem aulas de redação, você tem que olhar o seu cursinho, o cursinho que você está fazendo, todas as matérias, tem aulas de língua portuguesa voltadas mesmo. Não pode ser aula aproveitada de alguém que não sabe o que está falando. É importante nós observarmos isso. Redação é uma das coisas mais complexas, viu, gente, que há. Redação é complexo. Não brinque com redação. Correção tem que ser correção séria, altamente técnica. Eu posso afirmar a vocês, não existe hoje, de verdade, do fundo do coração, de verdade, eu não sei se melhor ou pior, porque isso a gente não pode observar, mas mais comprometido do que nós em relação a esse concurso de TJ, não existe. Eu falo isso com todo mundo. E nos simulados, são simulados com provas da UFG, as redações serão corrigidas de acordo com os critérios da UFG, então vocês estão sendo treinados para fazer a prova do TJ, a prova da UFG. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. São 508 aulas gravadas. O curso, no caso, não vai dar tempo de assistir essas 508 aulas gravadas. Vai ser direcionado... Oi, Marina. Vou explicar para você, então. Já entendi. Eu tenho interesse em adquirir o curso. Então, é exatamente isso que eu vou te explicar. E aí, nós já explicamos isso e vamos explicar para os que entraram hoje. O curso ele é feito com mentorias. Então, vocês vão resolver a prova, o professor faz a mentoria e aí direciona o estudo de vocês em cima do que cai e do que vocês têm dúvida e o que mais pesa. São 508 aulas que foram... são mais de 508 aulas que foram colocadas para vocês para que vocês possam assistir tudo aquilo que vocês têm dúvida. Eu tenho dúvida porque, às vezes, a sua dúvida, às vezes, não é a dúvida do colega. Então, nós pusemos todo esse conteúdo lá. Além disso, vocês vão ter 1 ano de acesso a esse conteúdo gravado. Então, passei no concurso, quero continuar estudando, quero aprofundar, vocês podem continuar estudando também. Então, como nós falamos, esse não é um curso só até edital. Vocês podem assistir pós-edital também. Vocês vão ter acesso durante 1 ano a esse curso. Tá? Vou dar um exemplo prático. Hoje, por exemplo, não foi, Fernanda? Caiu uma questão de verbo, de funcionalidade de verbo. O que eu pedi? Só de verbo nós temos mais ou menos umas, 70 aulas, sabe? Aí eu 71. Falei, 71, né? Vocês vão assistir só a 10 aulas. Professor, mas assistam só 10 aulas de 15 minutos, valores semânticos. Vocês vão estudar verbo. Assistiu a aula? Assistiu. Esquece as outras. Para passar nesse concurso, você só vai assistir as 10 aulas que caem na UFG. Ponto. Eu já descobri a dúvida dos alunos e eu já direcionei. Acabou. Não precisa fazer mais leitura de outras coisas, a não ser assistir as nossas aulas. Para quê?
para que você faça rápido a prova de português, feche a prova de português para fazer a prova de redação com mais ênfase e fazer outras matérias. Então, olha, é muito bom. Eu digo a você que é muito bom. Assim. Eu entendi. É um curso de edital, sabe, Eliana? Então, a gente não pode achar que em 9 semanas vocês vão conseguir. Por isso que ele não é não são aulas expositivas. Seria humanamente impossível ministrar todas aquelas aulas gravadas de forma expositiva. Então, a gente tem que direcionar vocês em formato de maratona, do jeito que cai. Vocês são atletas. Entendi, a gente vai ter que fazer como treinador. É bem direcionado mesmo. Dificuldade de redação. Quem tem dificuldade de redação, só me dê uma semana para você ver se você não vai acabar com a sua dificuldade de redação. Vai acabar em redação. É tudo que eu preciso. Professor? Sim. Eu queria saber mais uma coisa a respeito do curso, que é assim, por exemplo, direito, né? Vocês têm questões relacionadas a isso nos simulados? De como a UFG trabalha isso? Não. Não, nós não somos um curso de direito, nós somos um curso de língua portuguesa e redação. Mas aqueles que estão se matriculando, nós estamos passando uma orientação sobre em qual curso vai se matricular, tá bom? Nós temos parceiros que podem nos ajudar. Mas aí, isso é para quem... É porque nós temos uma lógica de negociação com os nossos parceiros que efetivamente são bons. A gente não indica porque isso é algo muito complexo. Assim, depois não funciona e nós temos sempre preocupação com o nosso nome. Professor. Para vocês entenderem. Sim. É isso que eu ia perguntar também. Por exemplo, eu observei que na prova de discursiva, acho que de 2012, que a UFG aplicou, foram 2 questões discursivas, sendo que uma delas foi para fazer uma intimação. É isso que eu queria saber, acho que tem a ver com a pergunta da colega também. Se nessa redação a gente vai treinar só, né, a técnica da redação mesmo, aprender todos esses, esses elementos que a gente tem que saber, ou se a gente treinaria essas peças específicas, né? Uma intimação, por exemplo. Não, né? Nós vamos treinar tudo que vai cair. O que vai cair? Estudo de caso. Aquela prova anterior da UFG foi outra banca, foi Fundação Getúlio Vargas. E o que o tribunal quer hoje é estudo de caso. Tá bem? Então, cuidado. O que o tribunal quer hoje é estudo de caso. Isso que está no regulamento. Isso que você falou vai cair na prova de português. Ok, bom? Obrigada. Existe a possibilidade do analista jurídico e o administrativo ser no mesmo horário? Ou será que vai ser no horário distinto? Olha, nós vamos saber isso. Nós vamos procurar saber isso, Ismênia, para passar para vocês, tá? Porque a gente nem no edital, no site eu vi esse horário, mas eu vou procurar saber para falar para vocês, tá bom? Gente, Marina, existe um... Eu só queria saber se quem fazer, por exemplo, eu fiz a matrícula hoje de tarde, no final da tarde. Como o professor faça uma relação de aulas, como você mesmo disse, para assistir, eu pegaria essa relação da agora para frente. Tem como você disponibilizar a primeira relação de aulas que ele indicou? Pode ter certeza que eu vou colocar tudo para vocês, tá? Inclusive, nós vamos migrar vocês para o Telegram. Nós vamos organizar isso. Gente, tá, deixa só eu concluir que o raciocínio vai passar essa informação para todo mundo. Esse curso, anteriormente, ele era 3.120. Eram as aulas gravadas. Se vocês entrarem no site hoje, vocês podem ver que essa quantidade de aulas é a quantidade de aulas de 2 cursos de português. Era 1.240, mais as mentorias, mais redação, mais o e-book. Hoje, exclusivamente hoje, esse curso está saindo 12 de R$ 139,90, que dá R$ 1.399. E quem não fechar hoje, quem deixar para fechar até sexta-feira, ele já só volta para o preço que a gente fez no lançamento passado, que é 12 de R$ 149,90. Gente, 12 de R$ 139,90. Exatamente. E 12 de R$ 149,90. Ou à vista, R$ 1.399, ou à vista, R$ 1.499. E aí, gente, depois acaba a oferta. Ele volta para o preço de R$ 299, que é com desconto de 50% das aulas gravadas. Então, gente, mesmo que... Boa noite. Vende a parte de redação separada? Vende, mas eu não aconselho apenas redação. A prova da UFG é muito específica. Se você quiser,
Vendes, mas, por favor, se você puder fazer português, faça. Porque, assim, de verdade, eu estou falando porque, assim, olha a minha vida hoje. Eu fico olhando, assim, sabe, como minha vida mudou depois que eu investi nos meus estudos. A gente está falando de... Eu até fico falando isso com o financeiro. 139. Ah, professor, mas você não sabe como é que está a minha vida. 139. Eu juro a você, você gasta 139 por mês, a maioria aqui, com algumas outras coisas. Eu não entendo por que a educação no Brasil não é prioridade. Ah, mas não é mesmo, não. Gente, quando alguém fala assim, eu vou gastar 139 por mês, meu irmão, por exemplo, é oficial de justiça no TJ. Eu sei a remuneração do meu irmão. Eu nunca vi nada em que se invista R$ 139 e que dê a remuneração que ele tem. Eu não conheço. E para o resto da vida. Entende isso? Assim, são 12 de 139 para ter a remuneração que ele tem. Por isso que meu pai fala muito isso. Meu filho, foi o melhor negócio que eu fiz na vida, foi vender aquela casa para vocês estudarem. Porque hoje o que vocês ganham, a remuneração que vocês têm, dá para comprar X casas daquela. Vocês entendem onde eu quero chegar ou não? Se a pessoa é um juiz, é um promotor, se ele investiu 12 mil, só num mês ele ganha 25 mil. No mês, líquido. Então, eu não entendo como é que... Mas, assim, dá para entender. É porque muitos cursinhos fazem feira em termos de preço. Você entende? Por quê? Porque não percebem que educação é uma coisa séria. O Instituto acredita que educação é uma coisa séria. Certamente. Educação é uma coisa séria. Então, assim, aqui você vai investir, mas aqui você vai cobrar. Entende? Não é essa história de investir... Não. Aqui você investe... São R$ 139 por mês hoje. Eu quero ver essa turma lotada hoje e você vai cobrar de nós. Aqui nós não dormimos. Marina, ontem foi 3 da manhã nessa questão do simulado. Realmente nós somos obcecados aqui no Instituto. É uma coisa assim, vocês vão ver que assim, gente, mas que povo doido. É assim que nós somos. Porque hoje tinha mentoria, né? As mentorias acontecem toda quarta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Então... por isso que vocês têm que fazer o simulado. O simulado é liberado no sábado e ele fica até segunda-feira às 11h59. Então, vocês têm que fazer o simulado até segunda-feira. Para quê? Para que na terça eu tenha tempo de fazer o ranking de vocês, de organizar todas as questões que vocês tiveram mais dificuldade, para poder fazer para a resolução na mentoria na quarta-feira, que é das 8h30 da manhã às 10h. E as mentorias de redação, elas são individuais. Você faz a redação, entrega a redação uma semana depois de ela ter sido postada, a redação é devolvida para você, e aí, corrigida, né? E aí você marca a mentoria individual nos horários disponíveis entre você e o corretor, individualmente. São 20 minutos de mentoria para tirar dúvidas sobre a sua redação. Andréia, você quer falar? Eu já perguntei, você me respondeu. Obrigada. Tudo bem. Gente, de novo, 139. Ah, você não conhece minhas condições. 139. 139. Para você passar no TJ. Não, gente, por favor. Por favor. Até sexta, 149. Eu fico bravo quando alguém fala, não, eu vou fazer um cursinho mais barato, com todas as matérias. Aí chega aqui depois do cursinho, não deu certo. Sabe a vontade que eu tenho de falar? Você merece. Entende? Foi o que meu pai um dia falou com o meu tio. Você merece. Porque, eu estou investindo em educação. Você não investe? Tem que investir. Educação é o que vai gerar o seu futuro. Gente, me desculpe, eu não tenho outra percepção a não ser essa. Quando eu vejo que, de repente, eu estou fazendo discurso com os melhores advogados de Goiânia, eu, que vim lá do interior do estado de Tocantins, eu olho para minha mãe, para meu pai, olho para minha esposa, que me apoia, eu digo muito obrigado. Sem vocês, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Então, professor, eu tenho dificuldade em casa, professor, eu não tenho apoio, professor, liga aqui, converse conosco. Converse conosco. Nós vamos fazer você entrar nesse TJ. Não é essa história, não. Ou você entra ou você entra. Agora, você precisa investir. Você precisa abrir mão de algumas coisas. De verdade, abra mão de algumas coisas. Porque a pessoa que sabe as suas dores é você. Se você não abrir mão por causa disso, eu juro a você, eu de fato acho que de alguma maneira você tem comprometimento, tem causa no seu resultado. Então eu gostaria de hoje
terminar essa aula aqui. Nossa equipe vai ficar aqui até que horas? Né? Até 10 horas. Até enfim, 10 da noite. Depende da procura de vocês, né? Então, mas a gente esperando vai estar vocês aqui esperando vocês. E é isso. Gente, aproveitem, adquiram hoje, aproveitem o desconto. Depois de sexta-feira ele volta ao valor normal. Hoje tem aquele desconto a mais, até sexta aumenta um pouquinho, e depois ele volta para o valor original que está lá no site. Tá, gente? Então, aproveitem. É isso. Tem mais alguma pergunta aí? Não. Nós queremos agradecer a vocês. O link para a matrícula está lá no chat. O Lucas já colocou. E é isso. Esperando, hein? Nós estamos só esperando vocês para que esse grupo aumente. E aí, depois de sexta-feira, não entra mais. Aí, meus caros, vocês vão ver a notícia. Fulano aprovado, fulano aprovado, fulano aprovado. E pensa assim, eu tive essa oportunidade. Nós queremos dar essa oportunidade a você. Alguns dizem, mas isso é sensacionalismo. Olha, quando o Instituto Carlos André fala, não é sensacionalismo. Olha o nosso histórico. Olha o histórico dessa instituição. E você verá isso. Tá bom? Certinho. De coração ou não, gente? Estamos juntos? Força, hein? Nós queremos vocês aqui conosco. Queremos agradecer o nosso marketing. Falem conosco. Olha, quem quiser aproveitar o preço hoje, entre em contato conosco hoje. Mesmo que seja assim, Marina, porque assim, esse link que está aí, eu preciso que vocês pelo menos emitam um boleto para amanhã, porque o boleto você vai pagar só amanhã. Eu preciso que vocês entrem em contato conosco hoje, porque aí a gente consegue segurar o valor para vocês, certo? Marina. Oi. Eu vi algumas pessoas aí perguntando e eu também não sei. Você tem, assim, um cronograma geral para a gente saber que dia que é cada coisa, já para a gente se organizar? A gente tem o dia que é mentoria? Não, a mentoria é só quarta-feira, das 8h30 às 10h. A mentoria individual, vocês marcam, depois de ter a redação em mão, vocês entram em contato conosco para marcar a mentoria. Aí são horários individuais, tá? São vários horários, muitos horários. E só esses 2 que é ao vivo, né? O restante é tudo gravado. Sim, exatamente. Tá? Perfeito. Mentoria, quarta-feira de manhã. Não conseguiu? Aula gravada. Gente, nós temos que começar uma outra aula agora, imediatamente. São mais de 100 alunos esperando a gente e nós estamos esperando vocês aqui, tá? Mentoria sem redação, de redação tem. Gente, conversa com a gente qualquer particularidade, porque a gente vai fazer sempre o melhor que for para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Questões financeiras, questões de natureza pedagógica. Mas não deixe de falar com a gente hoje ainda, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado à nossa equipe, nossa fantástica equipe aqui que está sempre conosco. Obrigado à nossa diretora lindíssima e competente. Obrigada, professor. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Até mais, gente. Tchau, gente. Grande abraço. Avante. Esperando vocês na próxima mentoria. Pelo amor de Deus, eu estou esperando vocês na próxima mentoria. Avante, avante, avante. Sábado já há prova, hein? Sábado, prova. Sábado, prova. Primeira redação já está pronta. Aí, estudar para passar. Avante. Tchau. Tchau, gente.